direito à vida, enfim, e o processo eleitoral, que exige o direito a voto e a ser votado, ele envolve, por ser um direito de cidadania, é um direito fundamental, reconhecido não só na nossa legislação, mas em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, assim, essa questão da constitucionalidade, isso é claro, a gente aprende isso aí na primeira aula de direito eleitoral, no primeiro minuto de qualquer vídeo de direito eleitoral, ou no primeiro capítulo de qualquer livro de direito eleitoral. Qualquer modificação no processo eleitoral deve obedecer um período mínimo de 1 ano. E por que é que tem essa norma? Qual a vontade do legislador, né, para garantir isso? É para garantir, inclusive, direitos, né, para aquela pessoa que está querendo se candidatar não ser surpreendida por uma modificação de última hora que venha ali inviabilizar a participação no processo eleitoral. Então, minha cadeira não é tão confortável quanto a sua. Então, assim, eu acho que o Gilmar deu uma pincelada importante nesse ponto. Eu acho que realmente nós estamos diante de um estado de necessidade que autoriza essa relativização. Então, já começando a responder ao Jefferson aí, eu acho que processo eleitoral que não obedeçam essa exigência mínima de 1 ano desse processo eleitoral. E o que é que nós temos em concreto hoje para a questão da modificação das eleições, que é o que talvez hoje permeie todos os assuntos virtuais de rodas de amigos, né? 4 entre 5 pessoas com as quais eu tenho a honra de prestar assessoria, elas perguntam, vai ser adiado, não vai, como é e tal, enfim. O que é que nós temos hoje? O Tribunal Superior Eleitoral, ele exerce uma vanguarda sobre as eleições administrativa e jurisdicional. Ele organiza as eleições, ele implementa a estrutura da inscrição eleitoral, ele implementa a questão eletrônica das urnas, ele tem as suas campanhas de participação, enfim, ele tem uma gerência administrativa no processo eleitoral, ele regula pelo seu poder de polícia as propagandas eleitorais, enfim. E ele tem a função jurisdicional, que é garantir que todo o processo seja feito ao rigor do que determina a lei. Só que o TSE, ele não pode decidir por adiamento ou não das eleições. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente chega para mim e diz, vixe, vai ter adiamento das eleições, o ministro do TSE já disse que vai. O ministro Barroso tem se demonstrado com uma prudência absurda, né? Impressionante a prudência daquele cidadão, para além do preparo, um professor muito bem renomado. Ele tem dito com muita prudência, inclusive reconheceu isso no seu discurso de posse, da real possibilidade de as eleições desse ano serem adiadas. Porém, reconhecendo que isso é uma decisão legislativa. Isso compete exclusivamente ao Congresso Nacional. O que é que o TSE está fazendo? O TSE montou um grupo de trabalho ainda sob a presidência da Rosa Weber, né? E esse grupo de trabalho foi recepcionado pelo LTS administrativamente, como eu disse, né? Dentro das competências do TSE, está avaliando administrativamente se o TSE vai ter a condição estrutural de manter o processo eleitoral ante aos prejuízos e vedações que estão sendo impostas pela pandemia. Tá? E aí não se está falando ainda em questão de calendário eleitoral, de período de filiação, desincompatibilização, ainda não. Mas única e exclusivamente por questões sanitárias, de possibilidade ou não de o Estado estar promovendo num momento como esse, querendo ou não, uma massiva aglomeração para que as pessoas possam dar o seu voto. Mas assim, ficando claro, um abraço meu amigo Bruno de Oliveira Barbosa, ficando claro, presidente da JS, grande valor absurdo, é impressionante a inteligência desse rapaz. O Bob entrou e eu perdi o raciocínio. Você estava falando sobre as implicações da necessidade de adiamento. Peguei. O TSE, a decisão vai ser exclusivamente administrativa e estrutural, para que se conclame o eleitorado brasileiro
a se fazer presente numa aglomeração. E aí existem N fatores, né? Tanto a questão da aglomeração, como é que nós vamos estar relacionado aos picos de infecção. Não tem sentido a gente estar, como se chama, na festa da democracia e enterrando 1.000 pessoas por dia, 2.000, 3.000, ninguém sabe como é que vai estar até lá, né? A curva está dando aquele tal do platô que se chama, mas com a reabertura da economia é possível que tenha um outro pico de infecção, né? Como nós já estamos vendo aí em alguns lugares do mundo. Então o TSE tem trabalhado isso com muita prudência e tem conclamado o Congresso Nacional para também fazer essa discussão, né? O Congresso ele tem estado responsabilizado por questões, digamos assim, mais urgentes, porque envolvem a questão da vida, né? Que, ante a ausência da liderança do presidente da República de trabalhar por uma minimização desses efeitos, o Congresso tem assumido essa responsabilidade junto com os prefeitos e governadores e tem entregue muito bem a sua função constitucional. Então, o que é que nós temos hoje? O que é que nós temos hoje colocado? Existe uma PEC assinada no Senado por 27 senadores, 27, ou seja, ela já poderia tramitar, que amplia aí os mandatos para 6 anos, né, e unifica tudo em 2022. Onde é que eu quero chegar para depois colocar a minha opinião? E existe também uma movimentação que já foi colocada por você aí, uma PEC do senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, que adia o processo eleitoral, ele não cancela, ele não prorroga mandatos, porque uma coisa é você discutir o adiamento das eleições, outra coisa é você discutir o cancelamento delas, como bem colocou o professor Marluz num congresso que participou esses dias aí, eu tive a grata satisfação de assistir. Outra discussão é cancelar as eleições desse ano, né, prorrogando os mandatos para 2022. E existem algumas movimentações isoladas na Câmara. O Aécio Neves também está querendo propor um negócio lá, está juntando os líderes e tudo, mas o pessoal já está se movimentando bem, tá? E já temos posições oficiais que nos dão uma certa tranquilidade para quem entende que as eleições devem acontecer esse ano sem a prorrogação de mandatos, até porque, como você bem colocou, não se conseguiu construir um consenso para a unificação das eleições de 88 para cá. Verdade. Né? E aí vai se conseguir fazer um negócio num momento desse, na rapidez, na loucura. Que a discussão está mais restrita ainda, né? Exato. Seria um desrespeito à necessidade de um debate mínimo para se fazer uma modificação tão robusta. Então, hoje nós temos, de posicionamento concreto, o presidente do TSE, que já se manifestou favorável à manutenção das eleições nesse ano, mas com um adiamento aí para novembro, dezembro e tal. Nós temos o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que tem se demonstrado um líder muito sereno, né? Que também tem se manifestado em favor do adiamento das eleições para esse ano ainda, adiamento de 1 mês ou 2, e não a prorrogação ou unificação. Mas também tem gente do outro lado batalhando. A CNM, seu conselho político, abertamente justificando e apresenta lá suas motivações e suas justificativas, que eu respeito muito, mas não concordo, de que as eleições devem se aproveitar esse momento para se cancelar as eleições desse ano, e aí eles alegam série de questões de saúde e tal, para que se unifique, se prorrogue os mandatos para 2022. Eu entrei em contato com o líder da oposição, meu amigo André Figueiredo, e eu disse, André, vou tratar com o Thiago da live e tal, assim e tal, como é que tá o feeling aí em Brasília? E ele cravou que as eleições serão esse ano. O que é que nós temos de concreto? Os líderes do Senado já sentaram, inclusive, hoje, os líderes do Senado, uma comissão formada mista entre deputados e senadores vai sentar com o ministro, o presidente do TSE, e sentar com o grupo de trabalho do TSE para se discutir essa situação. Os líderes do Senado construíram um consenso de que em junho vai ser um momento de observação de como é que essa curva vai se manifestar, como é que nós vamos estar até o fim de junho, para que a partir do início de julho se dê início aos trâmites para a aprovação dessa PEC. Então, nós temos esse consenso no Senado Federal,
né, de vários líderes, se não me engano, a maioria, e também existe esse consenso já dos líderes da Câmara para que se dê o apoio para essa proposta do Randolph de as eleições serem, o primeiro turno acontecer no dia 6 de dezembro, né? Existe uma discussão também para se puxar para 15 dias, 21 dias antes. Existe a possibilidade, essa discussão também está bem avançada, de que o primeiro turno seja em 15 de novembro, né, com o segundo turno no comecinho de dezembro, mas tudo isso sempre com a posse dos eleitos em 1º de janeiro, sem prorrogação de mandato, que eu acho, sinceramente, que é um feeling mais respeitoso. Ele, primeiro, não vai se aproveitar de uma situação de pandemia dessa, onde está tudo limitado, para se passar uma coisa tão pesada, né? Eu acho que seria a mesma coisa que quis aí o ministro Salles do Meio Ambiente, passar a boiada no momento em que se está olhando para o outro lado. Eu acho que isso não é uma ideia republicana, eu acho que isso não é uma questão que se deva levar adiante. Mas se existe uma possibilidade real hoje, porque Brasília é uma coisa muito volátil, mas a preço de hoje, né, a preço de hoje, o que se tem é que existe uma grande possibilidade de uma construção de consenso para que as eleições ocorram ou em 15 de novembro, no primeiro turno, ou em 6 de dezembro, o primeiro turno, mas tudo com a posse dos eleitos para 1º de janeiro. E aí, Tiago, se me permite, existe um questionamento muito grande também num ponto. Vai adiar as eleições e o calendário eleitoral? Né? Eu li as propostas que estão... Até porque, fazendo um adendo aqui, o próprio presidente Barroso, que assumiu o TSE essa semana, disse que até que se tenha uma definição, o calendário eleitoral está vigente da forma como foi aprovado. E aí nós estamos nos aproximando aí do período de convenções partidárias. O próprio TSE também já se manifestou numa consulta técnica interna sobre a possibilidade dessas convenções acontecerem por meio virtual, né? Enfim. Mas prossiga. Assim, o que é que eu tenho dito para as pessoas que têm me perguntado? A aflição é tamanha. Gente, não há às 10 da Globo News ou no Jornal Nacional. Estão adiadas as eleições. Porque, assim, é um risco muito grande apostar que vai ser modificado alguma coisa e tal, até porque já existe muita fase do calendário eleitoral que já está superada. Muitos prazos do calendário eleitoral já foram superados. Então, vai mexer com isso aí, vai gerar direito contestável para que secretários que outrora estavam nas suas pastas, que são pré-candidatos, já deixaram obedecer na legislação com 6 meses antes para serem candidatos, e aí vai mexer nisso. Então, eu acho que é meter a mão numa cumbuca muito... É complicar mais a parada. Então, assim, a orientação que a gente está dando é que mantenham obediência irrestrita ao calendário eleitoral. Sim. Repito, até porque uma parte significativa dele já o prazo para desincompatibilização de secretário para quem quer ser candidato a vereador, 6 meses, já passou. Né? O prazo para a janela partidária, né? Que foi de 3 de março, 5 de março, a 3 de abril, 4 de abril, enfim. 3 de abril. Aquele mêsinho ali, já passou. Então, já existem atos jurídicos perfeitos e acabados. Então, você vai mexer com isso aí também. Mexer no calendário eleitoral é isso. Então, a minha aposta, pessoal, modestíssima, é de que vão adiar as eleições, até porque é uma necessidade clara, mas eles não vão mexer no calendário eleitoral. E aí, essa decisão, esse feeling, essa ideia de se esperar o comportamento da pandemia no mês de junho, ela também está atinada com alguns prazos do calendário eleitoral, no sentido de que, a partir de junho, julho, é que vai o negócio começar a moer mais com força. São os prazos mais, vamos dizer assim, mais robustos, né? mais importantes. Eu até selecionei aqui alguns. Por exemplo, desincompatibilização de secretário para quem quer ser candidato a prefeito. Vai manter 4 meses, tem que sair na próxima semana. Ah, mas vão adiar as eleições, eu não sei se vai... Tem que sair na próxima cenário semana. Atual
é eleições Está 4 de outubro. vigente o calendário eleitoral que se tem é esse. Se eles modificarem lá na frente, aí, diante de uma eventual modificação, aí sim se pensa o que é que se vai fazer. Né? Mas diante dessas circunstâncias, secretário municipal, coloquei mais outra aqui, dia 30 de junho, que é a data limite para emissoras de rádio, enfim, transmitirem programas comentados ou cuja participação tenha um pré-candidato. Então, para quem está na prefeitura aí, prefeito, secretário, enfim, prefeito mais especificamente, né? Prefeito, pré-candidato, vereador e tal, vocês só têm até junho para dar entrevista. Né? Obviamente, nessa circunstância da Covid-19, há uma possibilidade de se relativizar. Mas é melhor não arriscar. Melhor não arriscar. Apesar de ser um sistema, mas a legislação eleitoral... Com a autorização da Justiça Eleitoral prévia, de autorizar um chefe de executivo a dar uma informação atinente à pandemia. E existe essa previsão legal para isso. Né? Mas eu acho que é uma coisa que não dá para arriscar também. Eu sou daqueles que pecam por excesso. Né? De cautela. E aí o pré-candidato que é radialista, ele tem que parar no dia 30 de junho. É uma desincompatibilização indireta, né? Sim. Como se fosse um secretário que está ali saindo da sua pauta. E aí, em 4 de julho, se iniciam as vedações mais rígidas para os agentes políticos, né? Agentes públicos, nomear gente, contratar gente, demitir sem PAD, se vedam as inaugurações a partir de 3, participação de pré-candidatos, inaugurações de obras públicas e tal. A lei é muito específica, inauguração de obra pública. Então, qualquer outra coisa, a gente está dando uma brecha aí, qualquer outra coisa ainda pode. A jurisprudência não alcançou ainda não. Não diz nada não. Pois é. Mas a participação em obras públicas, a proibição de contratação de showmício, né? Que isso já se acabou, mas a contratação de showmício para inauguração de obras públicas também está vedado pelo calendário eleitoral nos 90 dias que antecede. E uma coisa muito importante, que é a proibição da propaganda institucional. Né? Então, é um feeling também importante aí para quem está na gestão, de que a partir de 90 dias antes da eleição, fica extremamente... Alguns casos que não vem ao caso, por exemplo, em nível nacional, não pode haver propaganda institucional de qualquer ação do governo, mas você pode fazer propaganda da Petrobras. Porque aí já é uma questão de mercado, que não quero nem entrar no assunto, trazendo e mantendo aqui para as prefeituras. Eu entendo que é possível você manter uma informação estritamente impessoal, sem imagem, sem foto, sem voz, sem nada, de um boletim epidemiológico do coronavírus. Isso aí estaria permitido. Né? Importante. Mas, no grosso, toda a propaganda institucional ela tem que cessar com 90 dias antes da eleição. Salvo, repito, com essa possibilidade de, num caso de extrema necessidade, com autorizado pela Justiça Eleitoral, que o chefe do Executivo vá lá e faça uma manifestação de interesse público. Né? Porque senão pode ser configurado como um abuso aí de poder. E, por último e não menos importante, 20 de julho a 5 de agosto, possibilidade de realização das convenções, que, como você bem já colocou, elas podem ser remotas. Então, até as convenções, eu acho que ali para julho e agosto, a gente tendo essa modificação na Constituição, no comecinho de julho ali, as coisas já se clareiam. Ou para se modificar o calendário eleitoral dali para frente, tipo, postergar um pouquinho o período das convenções e tal, é possível que se modifique, o meu filho, se modifique o calendário eleitoral dali para frente. Mas o que está por hoje, pegue a um cargo que você está ocupando, a um trabalho que você está fazendo com muita boa vontade, achando que as eleições serão adiadas, e isso pode lhe abrir uma brecha para você permanecer, não. Porque não é isso que vai acontecer, não. Acredito que não. Na verdade, nós temos 2 cenários, aliás, vários cenários, mas só um deles é certo. O calendário eleitoral está vigente e que as eleições hoje serão no dia 4 de outubro. 4 de outubro, né? Exato. 4 de outubro. É muito importante essa colocação que você fez com relação aos atos que já foram superados. Né? Então, o TSE, o TRE, os TREs no Brasil se adequaram às situações relativas
alistamento eleitoral, a mudança de domicílio, né, a transferência, né, não sei que resultado que isso, que vai ser divulgado agora dia 1º de junho, é a data também pelo calendário eleitoral para ser divulgado os números do eleitorado no país. Então, assim, ainda que haja, olhando por esses outros cenários, o adiamento das eleições, eu vejo, fica complicado os prazos seguintes, mas eu vejo que seria necessário alguma adequação do ponto de vista da campanha em si, da propaganda eleitoral, né? Porque se nós temos hoje uma regra de que a campanha se inicia 45 dias antes das eleições, se eu postergar ela lá para novembro, para dezembro, eu tenho que avançar, né? Atrasar também esse calendário. Mas o fato é que, como você disse, a gente tem que cumprir o que está posto, né? O TSE já sinalizou, inclusive, para essa possibilidade das convenções serem por meio remoto, serem virtuais. Graça nenhuma, né? Não tem graça nenhuma, mas enfim. E a situação que até o Bob aqui da Juventude Socialista do nosso PDT colocou com relação a Eu não estou vendo as perguntas. Com relação a campanhas serem, foi uma manifestação dele, na verdade, serem praticamente todas em redes sociais. Porque com ou sem adiamento, nós não temos como, falando assim, cientificamente, pelo que a gente vê todo dia, como a gente dizer que em agosto e setembro nós não vamos ter a Covid-19 circulando no país. E aí, como nós faremos os comícios? Né? Como realizariam as convenções? Né? Todos os atos de rua permitidos na campanha eleitoral. Os candidatos que são grupo de risco. Sim, e os candidatos que são do grupo de risco. Então, a graça... O doutor Paulo Renato aqui, nosso amigo, fez uma pergunta e também está dizendo, graça nenhuma mesmo. Não tem uma campanha só nas redes sociais, realmente. Né? E daí a gente volta para aquela questão das fake news que precisa ser, de fato, combatido para evitar o desequilíbrio. Então, assim, nós estamos num cenário de incerteza. A única certeza que nós temos é o calendário eleitoral em vigor, né, que a gente tem que cumprir, tem que seguir. Mas realmente é uma situação muito difícil do ponto de vista da cidadania, eu vejo. Né? Era essa ponderação que eu queria fazer, do ponto de vista da cidadania, da manifestação do eleitorado, que eu, para mim, acho que é a maior expressão da democracia nesse período eleitoral. Né? Então, há um prejuízo, com ou sem adiamento, para essa situação. Né? E era isso que eu queria colocar. Quaisquer desses cenários que nós temos, a gente tem flagrante um prejuízo para o exercício da cidadania, né? A defesa da... E principalmente, Thiago, numa realidade de um município pequeno. Vamos pegar a eleição de 2018. Né? O presidente da República se elegeu na tela de um celular e depois no hospital. Sim. Né? A massividade da propaganda eleitoral, e outra, com, sei lá, 10 segundos de propaganda eleitoral. Então, uma coisa está clara, uma coisa já está posta, que eu acho que, inclusive, será uma tendência acabar com essa propaganda de TV e rádio. Porque ela é cara, né? Não custa nada para o candidato, e aí tem isso que gratuita, mas as emissoras que vinculam, elas têm uma dedução de imposto, enfim, existe toda uma parada aí, porque não existe almoço grátis. Sim. Mas uma coisa é você imaginar uma realidade numa eleição em Fortaleza, né, com o toque reprimido, suprimido, com a possibilidade do contato, e massivamente num ambiente virtual, porque lá na aldeota tu tem o IDH da Suíça. Então todo mundo tem internet. Tu tá entendendo? No Conjunto Ceará, lá na quarta etapa, que foi onde eu nasci, o Conjunto Ceará não se compara com a aldeota, mas o Conjunto Ceará também tem uma situação muito melhor do que a Copiara, do que o Carneiro. Então você trabalhar uma eleição numa possibilidade de um contato remoto, ela pode ter uma facilitação para a discussão democrática em alguns lugares, mas outros não. Como é que eu vou me comunicar? Eu não sou candidato a nada, eu posso falar então. Como é que eu vou pedir voto lá na Pedra Branca, lá na Copiara, que o cabo tem que passar lá pela Catarina do meu amigo Biratã, um abraço, Biratã. O cabo tem que ir por lá, Biratã Teixeira, cidadão ilustre de Catarina, não esquece Catarina. Meu amigo, tive a grata satisfação de
conhecer ele em Brasília. Cidadão não esquece da Catarina, é impressionante. Ele é É impressionante. um E aí amigo. você tem que ir lá pela Catarina, para entrar lá para Pedra Branca, que parece uma aldeia indígena, isolada, as pessoas maravilhosas, antenadas, bacanas. Eu digo que é estruturalmente, né? Não estou falando das pessoas de lá, não, pelo amor de Deus. É uma comunidade distante. E aí, como é que eu vou conseguir chegar lá? Né? O celular vai chegar lá, vai chegar para dizer assim, meu irmão, isso é mentira. Isso não aconteceu. Tá entendendo? Então, existe uma série de fatores que precisam ser considerados. Mas, assim, a gente começou essa conversa dizendo isso. Eu dizia, no ano passado, que essas eleições seriam diferentes de tudo que já tinha visto. E, realmente, de fato, nós estamos vendo isso. Tanto pelas as modificações que foram estruturais, principalmente em questões culturais, né, da construção do processo eleitoral, mas também diante dos desafios impostos ao direito, né, para atender essas necessidades, que regula aí esse novo processo eleitoral maluco que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, do ponto de vista do adiamento, o que nós temos, para aprumar aqui o raciocínio, o que nós temos posto é que existe uma grande possibilidade, a preço de hoje, de essas eleições serem feitas através de um consenso legislativo no Congresso Nacional, ou em 15 de novembro, ou em 6 de dezembro, nos primeiros turnos, e que, se houver modificação no calendário eleitoral, será de julho para frente. Né? Aí, como você bem colocou, 45 dias antes do processo eleitoral é a propaganda eleitoral. Então, você postergar as eleições sem mexer nesse artigo de lei, naturalmente você está enlarguecendo o período de propaganda, que é autorizado um dia antes, depois do pedido do registro. Então, no último dia para pedido do registro. Então, assim, é o que nós temos posto, né? A modificação que acontecer será dali para frente, não dali para trás. Eu, particularmente, como vocês explicando, não seria democrático e não seria oportuno uma unificação de mandatos e uma prorrogação para 2022. Sim, sobretudo quando a gente fala, mandando um abraço para o Jefferson, lá de Milhão, que fez essa pergunta, quando a gente fala, e você discutiu muito bem essa questão de mudar as regras do jogo mesmo, né? Eu trouxe ali aquele entendimento do Gilmar Mendes com relação em relação do estado de necessidade, mas quando eu falo em mudar, por exemplo, adiar a data das eleições, eu estou mudando as regras do jogo, mas eu estou garantindo que o povo escolha os seus representantes pelos 4 anos seguintes. Ou seja, eu votei em você para você ser mandatário por 4 anos. Né? Quando eu fui lá, depositei o meu voto, foi para que você fosse mandatário por 4 anos. Então, o enlarguecimento, a unificação das eleições seria como se o Estado, né, através do Legislativo, por uma alteração constitucional, dar 2 anos de mandato a quem foi eleito para ter 4. Então, isso seria, de fato, para todas as regras que terão que ser eventualmente mudadas, seria a pior delas. Né? Então, vejo também sobre essa ótica. E nós temos realmente muito com que se preocupar e se debruçar ainda sobre esse período eleitoral e já para o próximo. Eu ouvi o presidente Barroso do TSE dizer que iria instituir um grupo de trabalho, tendo em vista esse momento de pandemia, para pensar eleições via aparelho celular. Não sei se o doutor viu essa entrevista dele, mas para as próximas eleições, que o eleitor não precisasse sair de casa para votar. Eu não quero nem imaginar como é que isso iria funcionar. Mas, então, assim, é algo que a tecnologia, né, o Brasil criou aí as eleições por urna eletrônica, que já é copiada em alguns países, então, de repente, vai que dá certo. Mas a gente tem muita coisa por que se preocupar aí para garantir o exercício do voto. Meu amigo, nós já estamos com quase 2 horas conversando aqui. Nem vi. Né? Nós já estamos com quase 2 horas. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Biratã Teixeira também, da Catarina. Tive o prazer de conhecê-lo lá em Brasília, salvo engano, no gabinete do deputado Bauman. Não sei se eles ainda... doutor Paulo Renato, de Irapuã, nos assistindo. Também doutor Otoniel, lá de Vaz Alegre. Um abraço, meu amigo, e a todos que nos assistem. Eu quero, nesse momento, agradecer demais, mais uma vez a você,
por ter aceitado o nosso convite. Foi um debate assim riquíssimo, né? Não só para mim, mas vejo aqui também pelos comentários, pelas interações das pessoas. Agradecer demais, demais mesmo, me colocar à disposição para outros debates, para as discussões que envolvem o nosso país, o adiamento das eleições e tantos outros debates importantes no país, eles estão sendo sopesados e às vezes até colocados de lado, né? Todo dia é uma situação nova envolvendo os poderes da República e a gente não sabe realmente onde é que isso vai parar. Eu até lhe mandei um zap ontem achando com medo da gente não ter essa live, porque a instabilidade do país que se formou ontem entre judiciário e executivo, as declarações do presidente da República, se me deixaram numa tensão realmente e numa preocupação muito grande. Mas, enfim, vida que segue. Lhe agradeço a todos que estão nos assistindo, de coração mesmo. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez à Rádio Estação Piqué Web, que está retransmitindo a nossa live, aqui na pessoa do amigo Charles Silva, também ao Wilson Filho, lá de Acopiara, que fez a divulgação do nosso Vem Pro Debate. Também a equipe do Chapa Quente, né? Sim. Que também disse que ia retransmitir aí a nossa live. Então, agradecer aí também a eles, que com certeza devem ter, não vi aqui pelos comentários, mas com certeza devem ter compartilhado. Ótimo, excelente. Quero agradecer de público aqui ao Denison também. Eu passei a manhã inteira só tentando compartilhar essa live aqui no Facebook, graças ao meu amigo Denison aqui de Piqué Carneiro, que deu essa força. Agora eu acho que a próxima já vai sair melhor. Mas, sim, agradecer a todos de coração e passa a palavra para o doutor para ouvir as suas considerações finais. Agradecer também, a palavra de agradecimento não tem como não ser, né? Agradecer aos amigos que acompanharam aí a live, eu tive grata satisfação de ver alguns só entrando aqui, e os comentários não dá para ver não, porque passa muito ligeiro, mas o pessoal, eu tive a grata satisfação e a honra, eu até me tremi aqui quando eu vi alguns nomes entrando aqui, para tinha que me policiar mais para não falar nenhuma besteira. Mas, assim, agradecer realmente a audiência dos amigos. Eu tenho a grata satisfação e a honra de tê-lo como um amigo pessoal, um amigo irmão, com o qual eu honro muito, encareço muito a nossa amizade de mais de 10 anos. Lhe conheço desde menino, mas nós temos uma grande amizade já há quase 20 anos. E lhe ver hoje, com essa coragem de levantar esse debate, de sair do seu conforto de vida profissional, de um advogado bem-sucedido, por onde passou, demonstrou uma grande perspicácia, uma grande responsabilidade, uma grande eficiência no que faz. E, para além disso, deixar isso. Não vou dizer deixar, mas encontrar mais tempo para se doar não só para a profissão, mas também para o exercício político de fazer alguma transformação social nesse lugar que eu sei que você ama, né? Que é a terra do seu pai. Né? Eu acho que isso é louvável, isso deve ser realmente reconhecido e deve ser aplaudido de pé. A política, eu entendo que na política ela tem faltado não só nomes bons, mas também ela tem faltado a indignação da juventude. E eu acho que o Piqué Carneiro está bem servido. O Bismarck só é 2 anos mais velho que você, mas é uma liderança jovem, é isso. E o seu despontar, né, com essa sua pré-candidatura, com essa sua predisposição de discutir o Piqué Carneiro sobre uma outra ótica, né? Eu acho isso louvável, eu acho que isso vai longe, e eu não tenho dúvida de que você vai ter aí um sucesso